boa noite, colegas que já estão entrando. Flávia Menezes, Beatriz Alianati. Estamos iniciando aqui a nossa live, né? Hoje a nossa convidada é a professora Daiane Meneguso. Ela é uma das palestrantes do nosso sexto Encontro Nacional de Halitose, que vai acontecer agora no dia 19 de julho, no Rio Centro, né? No CIORG, né? É uma atividade dentro do CIORG. Né? O CIORG acontece de 17 a 20 de julho. E o nosso encontro nacional de halitose, o sexto encontro nacional, é no dia 19 de julho. E agora há pouco fizemos um teste com a professora, deu tudo certo. Agora eu já vi que ela entrou na sala. Vou convidá-la para dividir a tela aqui comigo, para a gente poder conversar com a professora. Muito bem. Olá, Daiane. Oi, tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo. jóia. Professora Daiane, então vou apresentar um pouco a professora Daiane. Ela é professora da São Leopoldo Mandic, coordenadora do curso de habilitação em laser terapia da São Leopoldo Mandic, de Campinas. Né? Ela é mestre e doutora em laser, né? E é uma pessoa muito capacitada. Eu tive a oportunidade de escutar uma palestra da professora Daiane no nosso encontro científico, que aconteceu agora em fevereiro, junto com o CIOSP, não é? E foi muito bom, Daiane, gostei muito da tua palestra, fiquei com mais vontade ainda de estudar o laser. Eu não tinha o laser ainda, não utilizava, já comprei o meu laser, inclusive já tô utilizando, porque realmente todo o teu conhecimento que tu demonstrou, tenho certeza que quem te assistir, não só hoje, aqui que a gente vai ter uma conversa mais informal, mas quem tiver a oportunidade de escutar e assistir a tua palestra no nosso sexto Encontro Nacional de Halitose, tenho certeza que vai ficar ainda mais motivado, se não utiliza já o laser, mas vai, enfim, mais motivado ainda a utilizar e comprar mesmo um aparelho de laser, ah, porque realmente é uma grande ferramenta que a gente tem à nossa disposição, não é? Não só dentro do assunto que a gente está aqui envolvido, na questão da litose, estimulação das glândulas salivares, mas na odontologia como um todo, né? Então, Daiane, antes de passar a palavra, queria só aproveitar para promover, explicar que essa é uma live justamente de divulgação desse nosso encontro de halitose, 19 de julho, na programação do CIORG. Quem ainda não se inscreveu, ciorginstitucional.org.br, faça a sua inscrição. Realmente está um evento imperdível. Eu acho que é uma das melhores grades que a gente já conseguiu montar, né? A professora Daiane Meneguso vai estar palestrando no turno da tarde. Isso. Daiane, sem mais delongas, todo mundo está aqui para te escutar. E então, conta Vamos para a lá. gente, Daiane, ação do laser nas glândulas salivares. Como é que Exato. funciona essa ação do laser nas glândulas salivares? É uma das perguntas que a maioria das pessoas me faz, né? Agora que a gente está divulgando, inclusive alguns cursos de halitose e laser, é justamente isso. Qual a relação entre o laser e a litose, né? E aí a gente responde todas as relações, porque a litose ela envolve glândula salivar, e envolve também a questão bacteriana, né? E aí o Perfeito. laser age nas duas frentes, né? Eu gosto sempre de dividir a ação do laser em laser terapia, que aí seria o foco, a irradiação das glândulas para estímulo da saliva e regeneração da glândula, né? Isso é muito importante, porque uma glândula ela para de fabricar saliva, ela tem alguma alteração porque ela está lesionada. E os trabalhos justamente mostram que além do estímulo na produção da saliva, a gente tem um estímulo na regeneração da glândula, da estrutura glandular. E essa irradiação nas glândulas salivares, né, elas restabelecem essa função. E o outro lado, né, que eu adoro também, a outra área, é a terapia fotodinâmica, que é quando a gente associa, então, o laser vermelho, né, com um corante, um fotossensibilizante, que é o azul de metileno, e essa combinação, né, não sei se vocês já ouviram falar em terapia fotodinâmica, mas tentando explicar rapidamente aqui, quando eu tenho um corante que
recebe essa energia e absorve essa energia. Então, o azul absorve a energia do laser vermelho. E essa energia, então, é substituída não, desculpa. Ela é transferida, a energia é transferida para um oxigênio ou para várias moléculas de oxigênio, causando, então, a formação em grande quantidade de espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio, então, vão ser tóxicas para os micro-organismos e para as bactérias que povoam principalmente a língua dos pacientes que têm halitose. Então, a gente tem duas frentes com laser, né? A ação antimicrobiana, via terapia fotodinâmica, e ação de estímulo salivar e regeneração das glândulas salivares, então, agindo nessa questão da saliva, né? Da produção da saliva. Então, essas são as frentes, que na verdade é perfeito o casamento, né, da halitose. Claro que toda a conduta de halitose, de avaliação, de análise, de diagnóstico, de como vai lidar com isso, como que o paciente tem que manter. Existe aí, né, eu assistindo as palestras de vocês, tem um mundo sobre halitose. Então, vamos dizer que aí a laser terapia, dentro de todas as ferramentas, é um 10º que pode contribuir no tratamento. Sabe, então, professora, que uma das coisas que mais me motivou a hoje em dia estar querendo cada vez mais estudar o laser, inclusive, como eu te comentei, estou começando a utilizar isso nos meus tratamentos, é justamente essa capacidade regenerativa que a gente vê nos estudos, né? Uma capacidade não só de ter uma estimulação em um período inicial, após as aplicações do laser, mas mesmo estudos que acompanharam mais a longo prazo, 1 mês, 2 meses depois, continuar observando essa melhora do padrão salivar. Isso é uma situação muito complicada de conseguir, né? Uhum. E é o que a gente quer quando a gente faz um tratamento, é justamente fazer com que a gente melhore aquele padrão salivar e que aquele padrão salivar se mantenha numa situação melhor, enfim, né? E eu acho que o laser ele tem talvez dentre os diferentes terapêuticas que a gente pode empregar para estímulo salivar e para melhora do padrão salivar, eu acho que o laser ele tem esse potencial, acho que talvez ele coloque ele um pouco à frente até de outras, e até porque, até me confirma isso, mas a gente não tem efeitos adversos, né? Não, isso é a cereja do bolo, né? Na verdade, a luz, ela pode ser ou não absorvida pelo tecido. Somente tecidos alterados, né? Ou em casos específicos, algumas proteínas absorvem a luz. Então, quando a gente tem excesso de luz, X quantidade de luz é absorvida e o resto se perde, né? Então, eu gosto de brincar nas aulas, a gente não consegue pegar a luz, né? Para a gente absorver a luz, a gente tem que ter alguma coisa que segure essa luz. Então, por exemplo, se a gente vai no sol, no dia calor, com uma blusa preta, né? A gente vai ter um cromóforo que vai segurar essa luz. Agora, se você for de uma camiseta branca, não vai segurar a luz. Então, a luz vai bater e vai refletir. E assim é nos tecidos, né? Os tecidos, eles absorvem a luz se eles precisarem dela. Senão, eles vão simplesmente não fazer nada com essa luz. Então, com essa energia, né? Eu também gosto de falar que laser terapia é uma forma de nutrição celular. Porque eu estou entregando energia de uma outra forma, não através da glicose, né? E a célula trabalha essa energia como se fosse as outras formas energéticas normais dessa célula. Então, isso é muito, muito maravilhoso, né? E a outra coisa também é que a luz, ela não não precisa de uma digestão, não precisa de um processamento, eu não tenho, né? Eu não fico com o meu rim brilhante, com o meu fígado brilhante depois que eu faço laser terapia, porque simplesmente é local a técnica, né? E principalmente quando a gente age em cabeça e pescoço. Existem algumas técnicas sistêmicas que a gente pode até complementar dentro da litose, principalmente quando tem aqueles aspectos emocionais, né? Que eu também aprendi que existem dentro da litose, mas aí isso já é a laser terapia sistêmica. Falando da local, efeito colateral nenhum, se a energia não for necessária, a célula não absorve. E isso é maravilhoso, né? Isso quem trabalha com laser já percebeu que é a cereja do Não existiria um excesso de energia que possa ser aplicado, enfim, em alguma região, e daqui a pouco isso trazer alguma
algum efeito inesperado ou realmente... Na verdade, assim, ó, existem doses ideais para os tecidos, né? Então, por exemplo, os estudos mostram que fibroblasto gosta de uma certa quantidade de energia e de um certo comprimento de onda. Quando eu trabalho com glândula, quando eu trabalho com osso, tecido nervoso. Então, a gente tem sim uma janela de dosimetria para a gente ter um resultado ótimo. Então, por exemplo, se a gente colocar muita energia, eu posso ter uma inibição da cicatrização, por exemplo. Isso pode acontecer, né? Mas ele nunca vai criar uma coisa além, né? A gente está sempre... ou a gente inibe os processos, né? E não tem efeito nenhum, ou a gente vai estar ajudando os processos. Então, a janela terapêutica aí é bem legal, né? Claro que existe dose ideal. E o mais interessante é que a gente consegue ter uma resposta do paciente se a dose que a gente está aplicando é legal. Então, isso também é bacana, né? A gente tem o feedback clínico, né? Do resultado clínico, nos dizendo, tá com o protocolo, beleza, não tá. Porque a gente também tem que ajustar o protocolo, né? De acordo com o paciente. As estruturas faciais também, se o paciente tem mais adipócitos ou não, a cor da pele, né? Isso aqui é o fototipo. Tudo isso a gente ajusta, a idade do paciente, a condição sistêmica. E aí a gente ajusta isso na dosimetria, individualizando então a dose para cada paciente. Mais ou menos. Perfeito, perfeito. Deixando, tem bastante gente nos assistindo ao vivo agora. Até, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, a gente vai continuar essa conversa. Tem algumas perguntas que eu quero aproveitar também e fazer muitas perguntas aqui para a Daiane, né? Mas vocês podem fazer algumas perguntas e eu faço questão de repassá-las para a professora e a gente seguir conversando, né? Vamos lá. Professora Daiane, nessa palestra específica, então, do CIORG, tá? Relembrando, né? Dia 19 de julho, nosso... 19 ou 18? 18 de julho, desculpe. 18 de julho, eu estava falando 19, porque a gente estava marcando, a gente vai ter assembleia no dia 19, eu estava com 19 de julho. Quinta-feira, né? Daqui uma semana, no Rio de Janeiro. Exatamente, tá chegando a hora, né? Claro que quem ainda não se organizou, quem é de fora do Rio é um pouco mais difícil, mas muita gente do Rio deve estar nos assistindo, então quem ainda não se organizou para estar no nosso módulo de halitose, nosso 6º Encontro Nacional de Halitose dentro do CIORG, no dia 18 de julho, o dia inteiro, manhã e tarde de palestras. A professora Daiane Meneguzzo está no turno da tarde. Isso mesmo. Então, nessa palestra específica, então, Daiane, o que tu preparou para nós, deixando um gostinho para quem, né? Claro que a gente acaba falando muita coisa aqui, e claro que para quem já trabalha com laser consegue captar muito mais, mas para quem, claro, para quem está começando, né, vai aproveitar muito mais, evidente, na tua palestra, com toda a tua didática, né? Aqui acaba sendo muito mais rápido, né? Muito mais difícil de todo mundo pegar. De qualquer forma, nos passa algumas... como é que vai ser a tua abordagem lá no CIORG? O que tu está preparando para a gente? Bom, eu vou começar a palestra, então, explicando os mecanismos de ação do laser, né? Os mecanismos bioquímicos, óxido nítrico, superóxido desmutase. Vou falar das enzimas, da absorção de energia. Depois eu vou entrar um pouquinho na parte de dosimetria, né? Explicando quais são as janelas terapêuticas para a glândula, as janelas terapêuticas da terapia fotodinâmica, a técnica da terapia fotodinâmica. E depois eu vou mostrar alguns casos clínicos, por exemplo, de xerostomia, síndrome de Sjögren, xerostomia associada ao tratamento oncológico, casos de halitose, né, resolvidos com a laser terapia, ou auxiliados, melhor dizer, né, porque o tratamento tem que ser com outras ferramentas. Então, a gente vai mostrar alguns casos clínicos e vamos, né, mostrar as pesquisas que tem atrás disso tudo. Então, eu vou mostrar alguns artigos científicos, alguns trabalhos que foram feitos, os resultados em vivo, in vitro, que embasam, né, a utilização do laser. E eu vou fechar falando um pouquinho sobre um caso clínico que a gente finalizou recentemente e que, inclusive, a gente utilizou uma câmera termográfica, né, que a gente tem no consultório, para avaliar a resposta de uma disgeusia de 1 ano e meio, né, que o paciente, né, apresentava, e que a gente conseguiu recuperar inclusive as papilas
da língua, né, com a laser terapia. Então, a gente vai mesclar um pouquinho de ciência, um pouquinho de protocolos, né, embasar como que a gente pensa em protocolos quando a gente fala de halitose, do tratamento de saliva, e a gente vai também concluir com casos clínicos, que eu acho que todo mundo, né, vai adorar a parte de casos clínicos, porque aí eu mostro passo a passo como é que a gente faz o tratamento auxiliado pela laser terapia. Acho que é isso. Perfeito, Então não perfeito. percam. Não, olha, imperdível, como todo mundo está vendo, é Imperdível. imperdível, né? Tem muita gente perguntando aqui, Oi. questão assim, justamente de dosimetria, né? 1 ou 2 joules, quais seriam os pontos de aplicação para estimular a produção de saliva? Ah, Tem que dizer para esses colegas, a Rejane, que é aqui de Porto Alegre, né, minha amiga, e os outros Não, mas eu colegas, posso tem dar que ir uma na palhinha. palestra, né, Eu posso para dar ver uma com mais palhinha, não calma. tem problema. Diga Regiane, para olha nós. só, vamos lá. Geralmente os pontos de irradiação são mesmo sobre as glândulas salivares, tá? Então a gente acaba irradiando parótida, submandibular, sublingual, as glândulas salivares menores, lábio, né? Ela dá uma sensação muito legal no paciente logo depois que a gente irradia as menores. Lá em palato também, pegando as glândulas posteriores. E a gente irradia toda a língua, né? Ponto a ponto, com laser vermelho. E as glândulas externas com laser infravermelho. Geralmente a gente fica aí numa dosimetria de glândula de 2 joules por ponto, tá? E na língua a gente faz um protocolo, que inclusive tem a literatura que embasa esse protocolo, que são 0,2 joules por ponto, língua inteira com laser vermelho. Então, quem já faz o laser já testa e leva as perguntas lá para o nosso encontro. Mas tem muito 0,2 mais, eu vou joules. falar muito mais. Isso aí é um pouquinho só, então não Não, tem problema. 0,2 joules. Isso, ponto a ponto em cima da língua. Uhum. Então, dois, ó, Bem num próximo. equipamento de 100 Pontos bem miliwatts, próximos. bem Pontos bem próximo. próximos. Isso, num equipamento de 100 miliwatts, que são os equipamentos que a gente tem no mercado brasileiro, né? A maioria deles tem 100 miliwatts. Isso dá mais ou menos 2 segundinhos por ponto, língua toda, para estimular, então, as Sim. papilas, né? A gente usa muito esse protocolo para síndrome da ardência bucal, né? Ótimo. Também tem muitos excelentes resultados nos pacientes. Uma pergunta muito interessante aqui. O colega O que Valderino, mais? um grande colega lá do Nordeste brasileiro, um dos pioneiros dentro da Associação Brasileira de Halitose. O Valderino está perguntando aqui, que a gente falou sobre a regeneração da glândula, né? Que a glândula regenerada vai poder produzir mais saliva. E a pergunta dele, mas quando a glândula está normal, o estímulo com o laser ou outra forma de qualquer de estímulo, vai haver diferença? Olha, momentaneamente sim, mas isso não se perpetua, entendeu? Então, por exemplo, se você fizer a sua irradiação na sua glândula, agora, tá tudo bem com ela até vai ter uma drenagem maior naquele momento, né? Mas depois ela para e volta ao normal. Então, não é uma alteração. A gente vê muito isso quando a gente faz o clareamento dental. Tem uma empresa que usa um laser vermelho para fazer o clareamento e a gente percebe que o paciente saliva muito mais. Mas quando acaba o clareamento, acaba a salivação. Então, a gente pode ter, sim, um estímulo momentâneo, né? Uma glândula salivar normal, até porque ela já está ali com a saliva meio que para sair. Então, a gente dá uma... É como se a gente desse uma ordenhada, né, na glândula. A gente está estimulando que saia, mas não vai super estimular essa saliva mais do que ela já iria produzir. Então, é mais ou menos Justo. assim. A gente usa muito estímulo de glândula mamária, né? No pós-parto, para as mamães que estão amamentando, nesse mesmo conceito, né? De ajudar o fluxo de saída, já que os ductos estão todos já com o leite retido, né? Então, a gente trabalha nessa parte de pós-parto também, mas seria a mesma associação, né? Perfeito. Tentando Porque exemplificar. sempre essa questão, né? A gente tem vários estimuladores de saliva, né? Uhum. Mecânicos, gustatórios, medicamentosos, né? Acho que, por isso que eu comentei até dos efeitos adversos, que a gente tem a pilocarpina, que é um medicamento que é muito prescrito, né? Muito utilizado, mas com uma série de efeitos adversos que acabam muitas vezes até impossibilitando, né? Várias contraindicações que acabam impossibilitando o seu uso, inclusive, né?
E o que eu noto, viu, já há algum tempo trabalhando com saliva, o que eu noto com esses outros estimulantes, que eles acabam sendo, muitas vezes, assim, uma estimulação efêmera. Eles ajudam o Sim. paciente, até porque eles, naquele momento, o paciente acaba sentindo a sua boca mais úmida, principalmente o paciente que tem uma hipossalivação muito severa, enfim, mas mesmo com a pilocarpina, aquele efeito não se mantém. A gente vê a queixa dos pacientes que esse efeito não é Sim. tão duradouro, né? Uma diferença que a gente pode ver, que eu tenho começado a ver com alguns pacientes que eu já tenho iniciado o tratamento com a laser terapia para estimulação, justamente para ter um efeito mais consistente, né? Mais duradouro em todo um período, e não só naquele período que a gente está mascando um chiclete, ou logo após Isso. uma aplicação de um ácido cítrico, né, uso de algum medicamento nesse ponto. É Então, eu isso acho que. que esse é o grande ponto, eu acho, né? Ao meu Aí ver. a gente está dividindo, né? Até agora a gente falou de um paciente normal, se eu estimular com laser, eu vou ter uma estimulação momentânea. Agora, se esse paciente tem uma alteração na glândula, aí eu vou regenerar essa glândula com a laser terapia e ela vai voltar a ter uma fabricação normal. Isso que é o legal do laser, né? Sem fármacos atrás, sem estímulos extras, né? Porque eu estou regenerando essa glândula. E aí a gente tem que pensar na fisiologia, né? Então, assim, a gente tem estímulos normais na alimentação, no cheiro, numa sensação, né? E isso, quando o paciente está com a glândula sadia, a glândula responde a isso. Então, um dos resultados do laser depois é ter uma vida normal, né? Com a salivação regenerada, digamos assim, né? Com o fisiológico regenerado. Então, é exatamente isso. Não é como a gente regenera a glândula, a gente tem um efeito mais duradouro do que os outros tratamentos, né? A gente compara esse tratamento com vários outros que a gente usa na laser terapia. Por exemplo, um paciente que tem uma nevralgia do trigêmeo, né? Não tem nada a ver com a litose, mas um exemplo. Quando a gente trata a nevralgia do trigêmeo, a gente não está bloqueando, né, a dor. A gente está simplesmente regenerando o nervo para que a dor não aconteça. Né? Então é diferente do fármaco que bloqueia a dor, o laser regenera o nervo. Diferente do fármaco que estimula a salivação, o laser regenera a glândula salivar. Então é mais ou menos nesse caminho. Maravilha. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui dos colegas. Perguntando se a janela de dois jaulas infravermelho por fora e dois do vermelho por dentro, no caso, se aplicaria, tu aplica nas glândulas salivares maiores também, pela parte Intraoral. intraoral também, intraoral. Perfeito, seria um protocolo ok. Sim, existem 1000 possibilidades de protocolos, tá? A gente nunca trabalha com protocolo fixo. Então, claro que a gente tem que começar com o protocolo indicado dentro de uma janela e aí ajustar o protocolo de acordo com o resultado que o paciente nos traz na clínica. Mas seria uma boa sugestão, sim, de um protocolo. Aí tem que ver o número de pontos, né? A fototipo do paciente, como que você faz a irradiação, se é em contato, se é afastado, se é perpendicular, se é inclinado. Tem alguns cuidados, algumas dicas importantes na hora da execução da laser terapia, né, que podem influenciar, mas seria, sim, falando em dosimetria, um bom protocolo. Ótimo. Quanto tempo, em média, a colega Tatá Aquino, quanto tempo, em média, dura o tratamento para estimular a produção de saliva com laser terapia? Bom, aí vai depender de qual patologia. Pergunta para ela. Tem alguma patologia específica? Por exemplo, eu vou dar uma sugestão, um exemplo. Um paciente que tem síndrome de ardência bucal, por exemplo, que eu tenho que regenerar as glândulas da língua, eu consigo ter bons resultados com 4 sessões de laser terapia. Um paciente que está, por exemplo, pós-radioterapia, né? Que está com xerostomia. Aí é um pouquinho mais. Se ele não fez o laser durante o tratamento da rádio, a gente tem um trabalho um pouquinho mais demorado. Agora, se esse paciente fez a laser terapia durante as sessões de rádio, né? Porque a rádio destrói a glândula, o laser salva. Destrói, o laser salva. Aí, quando acaba o tratamento da rádio, 3 ou 4 sessões já resolvem a situação da xerostomia. Então, vai depender muito do que o paciente tem, qual que é o diagnóstico, tá? Perfeito. Deixa eu te fazer um caso clínico, assim, sempre é bom a gente exemplificar, né?
Vamos Vamos lá. imaginar que o paciente está com uma salivação reduzida, a gente fez lá umas cialometrias, né, em repouso, Uhum. estimulada, e a gente vê realmente o paciente está com uma hipossalivação importante, vamos dizer, vamos chamar assim, e a gente vê, enfim, que a gente, pela anamnese, pelas avaliações que a gente faz, o paciente, por exemplo, usa um antidepressivo, que a gente Sim. acredita que esse antidepressivo possa estar envolvido na etiologia dessa hipossalivação, não é? Como é que seria para esse paciente? Esse paciente ele também poderia se beneficiar com o uso da laser terapia? Sim e não. Por exemplo, ele pode se beneficiar, mas o tratamento ele seria meio que um tratamento de manutenção. Então, se eu não consigo ajustar a dose do fator causal, né? Às vezes eu consigo diminuir, trocar a medicação. Aí eu tenho que Justo. fazer uma laser terapia de manutenção. Teve um dos pacientes meus que eu chegava a fazer laser nele uma vez a cada 15 dias para manter a manutenção da Justo. glândula. Porque a glândula estava sempre. É como se ela estivesse sendo agredida, né? Então, eu agrido, então ele responde laser terapia, a glândula volta ao normal. Eu tenho essa agressão. Então, é como se ele estivesse com um tratamento de agressão contínuo. Mas os pacientes não se importam, né, em fazer essa manutenção. O que dá para fazer, talvez, é tentar tirar ele do depressivo, né? E aí, Justo. Justo. botar ele fazer um esporte, né? Ah, a Melhorar a gente, parte emocional. Daí a gente ajuda acho também. que se a gente tivesse essa varinha mágica, eu acho que a gente todo mundo ia nos procurar no consultório, né? Porque realmente bastante pacientes, né, precisam desse tipo de fármacos, enfim, né? É isso aí. Gente, a gente está chegando no final. Prometi para a professora Daiane que ia ser 30 minutos, né? Vocês estão vendo aí a capacidade de didática, o conhecimento todo que a professora disponibiliza, né? E Daiane, deixa eu aproveitar antes da gente terminar para não esquecer. Eu Oi, sempre gosto vamos de lá. perguntar para tu deixar teus contatos. Eu sei que tu está organizando tem um curso de habilitação em laser terapia agora em agosto. Isso. Fala para o pessoal que está nos assistindo, como é que vai funcionar isso, por favor. Ai, muito legal. Bom, o próximo curso então, de habilitação vai ser na Faculdade São Leopoldo Mandique, em Campinas, no final de agosto. É um curso que tem módulos presenciais e módulos online, então ele é um curso um pouquinho mais reduzido de presencial, mas é muito legal. Tem laboratório, tem clínica com pacientes, cirurgias. E esse curso, para quem é sócio da aba, né? A gente tem um descontaço para os Hum. sócios da aba para se inscreverem nessa turma, né? E também eu já vou deixar o convite, a gente vai fazer um fórum clínico de laser terapia nos dias 14 e 15 de setembro. As inscrições oficialmente começam amanhã, então é hoje que eu estou anunciando. Amanhã, então, a gente Perfeito. vai abrir as inscrições. Por enquanto, as inscrições estão restritas a quem é credenciado da Laser, né? Que são os nossos ex-alunos. Mas amanhã a gente abre as inscrições para o público em geral. E é um congresso clínico. Diferente dos congressos científicos, esse congresso a gente tem apresentações de casos clínicos. Então, são 15 minutos, várias sessões de casos clínicos, algumas palestras grandes. Mas o intuito do congresso, do nosso evento, é trocar experiência clínica. Então, quem tem um caso clínico lindo, maravilhoso para mostrar, pode apresentar lá no fórum, né? Daí vão abrir as inscrições para apresentação, não são muitas, a gente faz uma seleção, Em mas a Campinas, isso? maioria do congresso vai ser em São Paulo, São Paulo. tá? Vai ser em São Paulo, num centro de eventos, entre a Brigadeiro e a Paulista. Então, vai ser sábado e Uhum. domingo. Sábado é o dia inteiro focado em odontologia e domingo é focado em todas as áreas da saúde. Então, você pode escolher Que participar de bacana. um dia, participar dos dois. E esse ano, como é o terceiro fórum, a gente tem uma inovação que a gente vai vender as inscrições para assistir de casa, transmissão ao vivo. Então, quem mora longe não precisa vir a São Paulo, né? Assim como essa Ah, live, isso, a gente tem isso que muito me interessa, viu? facilitar. Muito bom. Aí você se inscreve no fórum e assiste na sua casa a transmissão ao vivo, participa também com dúvidas. A gente vai sempre ter uma pessoa administrando essa parte online. E você assiste da sua casa, comendo pipoca. Aprende laser terapia. Então, acho que vai ser muito legal. Então, 14 e 15 de setembro. E uma outra 14. coisa, a gente tem um curso focado em laser terapia na litose,
né? Que é um curso totalmente online, que está disponível, né? Não tem data para começar, você assiste quando você precisar. E que é um curso bacana, principalmente para quem já fez a habilitação, né? Para quem já tem todo o embasamento da laser terapia. Então, é um complemento aí, um pouquinho mais focado. É um curso bacana para quem tiver interesse também. Bom, obrigada pela Maravilha. oportunidade. Não estava preparada para fazer as divulgações, mas obrigado. Gratidão Não, não, pela olha, divulgação. Daiane, muito obrigado. Já vamos finalizando aqui. Eu sei que ficaram muitas perguntas aqui, não vai ter tempo, a gente não vai ter tempo de responder a todos, né? Muito obrigado pelo teu aceite em participar do nosso Encontro Nacional de Halitose. Obrigada a Relembrando, você pelo convite. 18 de julho, entrem no site do CIORG, se inscrevam, né? A professora Dani vai estar lá falando tudo isso e muito mais, né? Não, eu olhei a Como- programação, eu fiquei super encantada. Eu até adiantei meu voo para poder assistir algumas coisas. Estou bem impressionada realmente com a grade que vocês montaram. Estão de parabéns. Isso. E muito obrigado por estar participando conosco. Muito obrigado por ter aceitado fazer essa live para divulgar o evento. Deixar um abraço, uma boa noite para todos. Professor Dani, quer deixar algum último recado? Eu só queria colocar o nosso site da Laser, alaser.com.br com 2 L's. E não sei se você pode teclar aí para mim depois, se você quiser. Vou Ou se deixar vocês aqui sim. colocarem. Isso, acho que alguém colocou a Laser aí. Ao Alguém laser. colocou. Aham. Isso, é só entrar lá, a gente tem Instagram, a Laser Cursos, e tem tudo lá. E a gente conversa. Eu vou começar a treinar, a fazer lives também. Estou sendo pressionada a entrar no mundo online. Mas mãe de 2 Então, filhos gêmeos não é assim tão simples, né? É uma é, dedicação, né? ó, a nossa presidente Cláudia Gober já colocou ali para quem está vendo, né? E Perfeito, essa perfeito. live vai ficar. Deixa eu fechar aqui. Essa live Disponível. vai ser. Ela fica 24 horas. Peraí que eu me compliquei aqui, não estou conseguindo te enxergar mais aqui. Bom, essa live ela fica 24 horas nos stories da aba, né? Para quem quiser Uhum. assistir. E também a gente grava essa nossa conversa, essa live, e publica depois no YouTube, depois isso no Instagram da aba, depois tu pode replicar também, viu, professor? Perfeito. Não estou conseguindo mais te ver aqui nessa coisa que eu não estou mais te vendo, mas enfim, muito obrigado mais uma vez. Nos vemos semana que vem, né? Estamos todos ansiosos pelo evento e uma boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Muita luz para todos. Obrigada. Muita luz.